Bom dia, turma! Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula que a gente vai ver sobre a civilização asteca. E sexto ano temos uma boa notícia. Já temos a nossa data da prova. Vai ser dia 18. Eu vou passar de matéria os capítulos sobre Egito e Mesopotâmia e esse agora de povos americanos. A prova não vai ser tão difícil assim, é aquele padrão que eu faço de AV1, 8 de marcar, 2 de escrever. E para ela agora, eu não vou passar nada com ponto extra. Eu vou deixar o ponto extra para passar para AV2. Essa sim vai ter um trabalhinho, vocês não vão saber qual, que vai valer ponto extra. E por isso, se vocês não sabem qual vai ser, então façam os deveres de casa, que aí você vai ter mais chance de ganhar esse ponto extra. Tudo bem, turma? Vamos lá para a civilização asteca. Segunda civilização que a gente vê da América, essas grandes civilizações americanas que tiveram. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México. Ou seja, não pega o México todo que a gente conhece, ela pega mais ali. O mapa aqui é mais fácil mostrar para vocês. O México, como a gente conhece, ele vai. É um mapa aqui, ele fala. Tem vermelhinho. Tá vendo essa área vermelhinha? É a área do México. Essa área aqui fica mais no meio em si do México, entrando um pouco para a América do Norte e descendo na América Central. Os astecas eles tiveram esse grande domínio. Por quê? Porque eles eram um povo expansionista, ou seja, eles eram um povo que conquistava outros povos. Por quê? Porque tinha uma grande tradição guerreira. Eles se fixaram originalmente perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Ou seja, a gente está falando de um povo que ele criou uma civilização ali no equivalente à Idade Média. Então, quando os astecas estavam criando a cidade de Tenochtitlan, que é a capital deles, na Europa, por exemplo, estava sendo formada a França, estava sendo formada a Inglaterra, estava tendo guerras ali, principalmente entre cristãos e muçulmanos. Então, é só um paralelo para vocês entenderem. Os povos conquistados eram obrigados a lhes pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Então, os astecas, quando eles dominavam outro povo, através do seu exército, eles pediam algumas coisinhas desse povo. Por exemplo, pedia tributo em comida, principalmente milho, que também era sagrado para eles. Pedia em semente de cacau, que era muito valiosa para eles. Podia até pedir em ouro também, tinha esses metais preciosos, penas de animais, inclusive até em pessoas mesmo, para servirem na cidade de Tenochtitlan ou em outras obras do Império Azteca. E também tem a questão do sacrifício humano. Os astecas, eles tinham na sua religião essa questão do sacrifício humano. Dentro da religião deles, eles acreditavam que era necessário esse sacrifício para fazer com que o sol continuasse a funcionar. Tem sua lógica dentro da sua mitologia e isso justificava o pagamento de pessoas como tributo. Religiosidade. Os astecas adoravam diversos deuses, que geralmente estavam relacionados a elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. Vamos ver algumas dessas divindades astecas e suas características. Temos Huitzilopochtli, considerado o deus do sol e também da guerra. Temos Quetzalcoatl,
A serpente emplumada, divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. O Huitzilopochtli e o Quetzalcoatl, eles são, dentro da mitologia asteca, eles têm uma rivalidade entre si, porque eles rivalizam para ver quem é o deus rei dos astecas. O Huitzilopochtli, se não me engano, faz um tempo que eu vi sobre isso, ele é o deus pantera, onça, dos astecas. O Quetzalcoatl é a serpente com plumas, com penas. Tezcatlipoca era o deus da noite, também, além de ser a divindade do fogo e da morte. Tlaloc, considerado o deus da chuva, do relâmpago e do granizo. Aqui tem as ilustrações deles. Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca e Tlaloc. Nomes um pouquinho difíceis de falar, afinal é de uma língua que está bem distante do latim, mas a gente se esforça. E como era a organização militar dos astecas? A gente viu que eles têm uma tradição guerreira. E essa tradição guerreira contribuiu para que eles formassem um império. A gente tem que entender que um império... O que é um império? O império é uma organização política grande. Ela geralmente vai além das terras, que são ditas como as terras natais de um povo. E ele, geralmente o império é um povo dominando outros povos. É um povo que ele se impõe sobre outros e exerce um grande controle. Os astecas tinham esse controle, eles exerciam esse controle sobre os povos na região e inclusive sobre os maias. Os maias foram dominados pelos astecas. E aí vem uma coisinha que eu me lembro, eu não falei para vocês. Os maias, o que a gente sabe deles é por causa dos astecas. Porque quando os espanhóis, que são os europeus que tiveram contato com os astecas, chegaram na América, os maias já eram dominados pelos astecas há muito tempo. Então, digamos, não houve uma interação Maia-Espanha. Houve Espanha, astecas, e os astecas ali, dominando outros povos, acabou preservando parte do que era dos maias. Mas os maias em si tiveram boa parte de suas cidades tomadas. E os astecas, eles tinham uma coisa interessante, que eles tinham um grande conhecimento, assim como os maias também. E um conhecimento tão grande quanto os maias na questão da engenharia. A construção da cidade de Tenochtitlan é um exemplo. Porque a região do Lago Texcoco ela é uma região pantanosa, ou seja, o solo ele é muito encharcado e muitas vezes inundável. Ou seja, quando a maré, o nível da água sobe, está na cheia o lago, o local fica alagado. Então, como construir uma cidade aí? Afinal, precisa de um solo forte para aguentar as estruturas, pois eles faziam estruturas de pedra, eles faziam muralhas, eles faziam casas de pedra, mansões, pirâmides, castelos. Como faziam então? Os astecas, eles desenvolveram uma forma de drenar a água do solo, para o solo ficar firme, e assim eles conseguiriam construir casas. E o que entra o exército nisso? Sem um exército forte, eles não teriam como coletar recursos à força de povos vizinhos, porque demora para fazer uma cidade dessas. Requer recursos, e principalmente recursos que não estão concentrados num só local. Não está tudo no Lago Texcoco.
Então eles precisavam, até para a ideia deles de fazer uma grande cidade, dominar outros povos. Seu exército era composto por homens bem treinados, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordos entre os astecas e líderes da região a serem dominadas. Se o acordo não fosse aceito, os astecas iam lá e invadiam, tomando tudo à força. Caso fosse aceito, fazia-se ali uma negociação que os habitantes locais tinham que pagar tributos aos astecas. E aí os tributos são aquilo que eu falei. Podia ser penas, plumas, podia ser jade, ouro, prata, milho, cacau, animais para serem abatidos, pessoas para servirem ou serem usados de sacrifício. E o exército asteca, ele é um exército que ele tem a ver com a religião deles. A religião deles, por ter essa questão de precisamos fazer sacrifícios para o sol não parar de funcionar, eles... E por que o sol não parar de funcionar? Na ideia deles, da existência do mundo, da criação do sol, o sol, ele funcionou nos primeiros anos de existência da Terra porque os deuses deles deram sangue para o sol funcionar. Eles achavam que o sangue era um combustível. Não tão inteiramente errados. E... Desculpa, turma, minha garganta é muito ruim. Eles não estão inteiramente errados, porque de fato o sangue é um combustível do corpo. E, na verdade, leva o combustível, mas a gente não entra nisso agora. E o que isso leva? Eles levam a acreditar que se os deuses fizeram isso, agora é o papel deles fazer. Então, periodicamente, não era o dia todo, não era todo dia eles iam lá e sacrificavam uma pessoa. Em certas festas religiosas, eles faziam esse sacrifício. É estranho pra gente? É. Porque na nossa sociedade, no nosso tempo, não se aceita uma sociedade que ainda pratica sacrifícios humanos. Nós temos leis que atravessam nações. Desculpa, turma. E essas leis que atravessam nações são, por exemplo, os direitos humanos. São direitos que foram pensados por mais de um país para serem, digamos, naturais dos seres humanos. Todos os seres humanos têm direito a esses direitos. Então, para a gente hoje, sacrifícios humanos são algo estranho. Até porque a base religiosa da nossa sociedade, ela não admite esses sacrifícios. Por exemplo, o cristianismo abomina sacrifício humano. Vem desde o judaísmo, isso. Então a gente estranha. Mas a gente não pode julgar, porque essa era a cultura deles. Era essa a maneira que eles viam o mundo, entenderam o mundo. Inclusive que levou eles a desenvolver algumas ciências, por exemplo. Como eles tinham muito a ver com o Sol, estrelas, eles desenvolveram muito a astronomia. Construir a cidade requeriu engenharia. Fazer as armas de soldados, metalurgia, artesanato. Então, eles se desenvolveram através dessa cultura deles, que eles criaram. Eles também tinham a questão do comércio. As atividades comerciais eram muito importantes no dia a dia dos astecas. Em cidades como... Desculpa, turma. Tenochtitlan, existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Vamos ver aqui um esquema que o livro de vocês traz. Como não havia dinheiro na época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moeda de troca. Então, não é só grão de cacau, tudo podia ser trocado. Essa é a economia do escambo. Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu tenho
esse remédio, um remédio de garganta, é muito valioso para mim. Se alguém quiser comprar esse remédio de garganta de mim, vai ter que me dar algo que para mim seja tão valioso quanto esse remédio de garganta. Pode ser, por exemplo, um outro remédio. Bem, eu não preciso de outro remédio, preciso desse aqui. Então a pessoa teria que dar algo de valor para mim que eu precisasse. Por exemplo, uma camisa nova. Posso até pensar, sim, posso. Meu problema de garganta passou, não preciso mais desse remédio, posso trocar com você. Na época era mais ou menos assim. A questão do escambo era de... Eu tenho, exemplo, um saco de feijão. Você tem um saco de milho. Eu produzo feijão, não produzo milho. Você produz milho, não produz feijão. Então a gente pode fazer assim. Eu troco um saco de feijão por um saco de milho seu. Pode ser? Pode. Aí faz esse escambo. No caso da semente de cacau, eles tinham algo sagrado também com o cacau. O cacau era muito valioso para eles. Uma semente de cacau era possível comprar. Estima-se que com uma semente podia comprar até uma casa. A semente do cacau, ela era a base de uma bebida cerimonial deles, que era o chocolate. O chocolate é a invenção dos astecas. O chocolate asteca, ele era feito de cacau ali trabalhado, moído, fervido, com pimenta. Chocolate com pimenta, na verdade, é o chocolate original. Só que ele era amargo, ele não levava açúcar. Açúcar foi coisa que os europeus pensaram. Depois que eles conheceram a bebida, aí falaram, olha, isso é amargo, sim, apimentado e gostoso. Mas se eu botar uma coisinha que eu conheço chamada açúcar. Aí fez o chocolate com açúcar. Aí quando foi para a Europa, se espalhou pela Europa. E por exemplo, quando chegou na Suíça, alguns suíços pensaram, nossa, e se eu botar leite no chocolate? Aí fez o chocolate ao leite, que é o mais famoso deles. Então o cacau ele tinha um valor muito grande para os astecas. Por isso que o livro de vocês trouxe como exemplo de moeda. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam a força de trabalho em troca de produtos que necessitavam. Sabe a questão do escambo? Também acontecia com a questão de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma casa humilde e produzo pouco milho, por exemplo. Muito pouco. Não dá nem para juntar com um saco para vender. Só que o meu vizinho ele tem uma casa maior, que tem mais espaço para plantar, mas ele mesmo, com a família dele, não consegue plantar tudo. Aí eu vou lá e... Vizinho, se eu trabalhar para você a semana toda, digamos, não só a semana toda, esse plantio inteiro aí, esse período de plantio inteiro, no final, em troca do meu trabalho, você me dá 2 sacas, por exemplo, de feijão, 2 sacas de batata. Aí ele, tá, tudo bem, você está dando o seu trabalho, eu vou produzir muito mais que 2 sacas de batata, então podemos fazer esse escambo do seu trabalho pela minha produção. Prisioneiros capturados em guerras eram vendidos como escravos nesse mercado. Então, quem tinha muito dinheiro nem precisava muito contratar, porque tinha a questão da escravidão dentro da sociedade asteca. É diferente da escravidão que a gente conhece, ela funciona de uma maneira diferente, de toda uma lógica até religiosa sobre a escravidão entre os astecas. Também a questão do sacrifício, ela influencia um pouquinho, porque alguns eles eram também usados como sacrifício. E o que era vendido? Eram vendidos tecidos, milho, penas, plumas e objetos de cerâmica, que eram um dos muitos produtos vendidos nesse mercado. Tinha a questão do ouro também. Eles sabiam muito bem mexer com ouro, e inclusive é o que chamou a atenção dos europeus quando encontraram com eles. Bem, turma, vocês podem perceber que eu não estou muito bem, mas
por sorte, nossa aula acaba aqui. Vamos até a página 293. Semana que vem a gente pega a civilização Inca, a última delas. Aí a gente vai fazer umas atividades de aula aqui em aula mesmo. E eu também vou passar umas coisas para vocês copiarem, para incrementar um pouquinho a matéria. Turma, quando eu passo para vocês, uma coisa que é bom avisar, porque deu problema em outra turma, é que quando eu passo para vocês copiarem, anotarem o dever de casa, anotem. Por quê? Mais de uma ocasião, lá no site, eu botei para salvar a atividade, para vocês poderem ver pelo aplicativo, e eu não sei por que não salvou. Se vocês não anotam, vocês não têm uma segurança, entendeu? De saber onde está. Vocês vão ter que procurar lá na turma, no grupo da turma. Então, quando eu passo, anotem. Não esqueçam de anotar. Tudo bem? Desculpa, turma. Vamos lá para o nosso grupo do Telegram. Falar sobre a matéria, tirar dúvidas e fazer as atividades. Beleza?